É bom estarmos aqui com os irmãos. Essa é a nossa terceira conferência anual de paz. Na verdade, estão vendo lá atrás? Estão vendo? Na verdade, irmãos, pela urgência da situação de hoje, nós precisaríamos de muito mais do que uma reunião anual. Eu estou um pouco preocupado, um pouco pesaroso, mas eu falei para os irmãos, mesmo que houvesse só um irmão participando, eu viria aqui dar a palavra. Porque o encargo é muito forte. Essa é a terceira, a primeira foi em junho de 2015, na Estância. Depois nós decidimos fazer uma reunião anual. No ano de 2015 houve muitos eventos. Daí, eu vou assim falar, sabe irmãos, hoje não é mensagem não, tá? Hoje eu quero bater um papo com vocês. Então fique bem à vontade. Na verdade, enquanto eu vou falando hoje, é uma conversa, tá? Seria bom, na verdade, se tivesse um sofá aqui, eu sentado no sofá, tomando um cafezinho, conversando com vocês. No estilo assim, minha sala. Acho que ficaria muito melhor do que atrás de um púlpito, esse púlpito espacial. Espacial, parece uma nave, parece Jornada nas Estrelas. Mr. Zulu. Então, nós decidimos... Daí, na verdade, em 2015, os irmãos reclamaram um pouco do grande número de eventos que nós tivemos. Não dá para descansar, muito evento. Daí nós decidimos, no ano 2016, reduzir bastante o número de eventos. Todos os eventos principais só ter um por ano. Um por ano, irmãos. Todo ano, no dia 21 de abril, o que nós temos? Não. Conferência de irmãs. Todo ano, dia 21 de abril. Lembrem-se, irmãos, 21 de abril de 2018 vai ser a nossa quarta conferência de irmãs. Onde? Uberaba. Esperamos o comparecimento em peso das irmãs. Nós vamos, daí dessa vez, lançar realmente a questão do ministério das irmãs. Já foram 3 anos, esse vai ser o 4º ano. Todo ano, no feriado da Páscoa, o que nós temos aqui na região 8B? O que nós temos? O encontro de casais em Colina. Já vai para o, acho que, 24º ano. Todo ano em maio, o que nós temos? Aí não é uma data fixa. Nós temos nosso aperfeiçoamento. Capacitação das lideranças da região 8B. No ano que vem vai ser o 14º ano. Tá? Todo ano também, no mês de abril, por aí nós temos também, o maio nós temos a nossa conferência da região 8B de jovens. Depois também tem de adolescentes, assim por diante. Mas datas fixas são essas. E 15 de novembro é reservado para a conferência de paz. Mas mesmo assim, os irmãos agendam outras coisas. Eu quero falar do coração, irmãos. Isso que está pesando. Os pais hoje na igreja não estão considerando sério o assunto dos filhos. Os pais acham que sabem. E depois eu vejo os pais sofrendo, chorando, pedindo aconselhamento, quando os filhos estão adolescentes, quando começam a dar problemas. Daí os pais acordam. Eu já vi lá na Estância, quando a gente fala para os pais, no corredor, quando há o microfone, irmãs chorando no corredor, desesperados, falando a respeito dos filhos. Eu não estou surpreso, irmãos, porque é a tendência desta era. É a tendência desta era. É de nos anestesiar. O inimigo já, de certa maneira, desistiu de vocês. De certa maneira, entendam bem. Ele ainda está atacando. Ele sabe que vocês têm a visão da igreja. O inimigo sabe que vocês conhecem um pouco a palavra. O inimigo não vai perder muito tempo com vocês. Quem ele puder levar, ele vai levar. Mas o inimigo, o que está fazendo?
está mirando todos os canhões, toda a artilharia, todos os mísseis para os seus filhos, para esta geração. E ele, irmãos, essa geração vindoura é a geração quando o anticristo vai aparecer, muito provavelmente, não podemos ter certeza. E é uma geração fragilizada. Hoje nós temos um índice muito alto de suicídio entre os adolescentes. Inclusive, os pais hoje não restringem o acesso dos filhos à internet. Então existem, né? No ano passado foi aquele jogo Pokémon. Esse ano foi o quê? Baleia Azul, levando os jovens, os adolescentes a se suicidar. E agora está rodando outro, um pequeno, não é vídeo, mas são fotos e figuras desenhados, bem atraente, ensinando uma criança a se enforcar. Alguém já viu ou não? Então tá vendo? O seu filho inocentemente vai olhar, oh, que legal, daí vai pegar uma corda, vai fazer os nós, vai pendurar no pescoço e vai fazer aquilo. O inimigo hoje está usando a mídia, a internet, as redes sociais, para espalhar a sua ideologia e deixar os nossos filhos vulneráveis. E nós, pais, não estamos fazendo praticamente nada. E isso é que pesa no nosso coração. Vendo, irmãos, na sociedade, jovens, adolescentes especialmente, em crise. Por isso que hoje nós estamos intensificando o serviço de adolescentes aqui na região 8B. Os irmãos que servem, os servidores, estão se reunindo com frequência. Tiveram reuniões e vão ter outra agora, para coordenar, cooperar. Como servir melhor os nossos jovens. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, a responsabilidade dos nossos filhos não está com a igreja. Não está com a igreja. Deus não enviou os seus filhos para a igreja cuidar. A igreja vai cuidar. Deus, na sua presciência, no seu plano. Não interessa como foi que seu filho, quantos filhos você tem, em que condições seus filhos foram gerados. Eu falo assim, irmãos, com bastante sensibilidade. Talvez alguns, irmãos, eu espero que ninguém se sinta condenado por isso. Foram pais solteiros, mães solteiras. Tudo isso aconteceu. Deus, na sua presciência, permitiu tudo isso que acontecesse. A grande maioria dos filhos vieram nos casamentos. Mas a questão é que os nossos filhos estão conosco hoje. E estando conosco, é nossa responsabilidade. Um dia diante do tribunal de Cristo, Deus vai cobrar-nos os nossos filhos. Todos nós conhecemos, irmãos, a parábola dos talentos, né? Tem a parábola das virgens, na qual a ênfase é o azeite, o óleo. E tem a parábola dos talentos, na qual a ênfase é multiplicar os talentos e não enterrar os talentos. Então, muitos de nós somos espirituais, estamos na vida da igreja, queremos servir, então consideramos os talentos como nosso dom. Está certo, é o nosso dom. Então, não devemos enterrar os nossos dons, devemos usar os nossos dons, multiplicar os nossos dons na igreja e assim por diante. Isso está correto. Essa é a ênfase principal. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, pais, hoje de manhã. Os talentos também são os seus filhos. O que você está fazendo com os seus filhos? Está multiplicando os talentos? Está investindo nele? Ou enterrou? Muitos pais simplesmente enterram os talentos /filhos. Talento -filhos. Não investem em quase nada. Nós vamos ver hoje. O tema, qual que é? Ensinarás a teu filho. A mensagem desta manhã eu coloquei em forma de mandamento. Na verdade, isso faz parte de uma série de mensagens. Os 10 mandamentos para os pais. Um desses mandamentos é ensinarás a teu filho. De hoje à tarde, a palavra que nós vamos dar, o título é gastarás tempo
com teu filho. Essas duas coisas não existem hoje, com raríssimas exceções. Talvez nesta plateia de hoje aqui, alguns de vocês ensinam seus filhos. Alguns de vocês gastam tempo com seus filhos. Quando falo gastar tempo, não é almoçar com eles, não é jantar com eles, não é passear com eles no shopping, não é isso. É sentar-se com eles para conversar. É sentar-se com eles para ensinar, pelo menos 1 hora. É estabelecer um vínculo íntimo com seu filho. Eu vejo os filhos hoje, muito independentes, fazendo o que querem. Os pais, desculpe falar assim, não têm controle nenhum sobre seus filhos. Seus filhos correm selvagens. Você não tem controle. Não existe um vínculo. Os irmãos até levam na brincadeira, assim, mas eu contei essa história já para vocês, vou contar de novo. Eu fui criado por meus pais e eu tomei aquilo como modelo. Desde pequenininho, até onde minha memória pode se lembrar. Eu me lembro eles sentados conosco e ensinando. Ensinando a Bíblia, ensinando os princípios espirituais, ensinando os princípios humanos, ensinando os modos, a educação humana. Dizer obrigado, dizer por favor, levantar-se diante dos mais velhos. Quando o mais velho entra na sala, levanta-se para dar lugar para eles no sofá. Ajudar a arrumar a mesa. Desde criancinha, em casa, minha mãe não tinha empregada. Nós tínhamos que arrumar a mesa. Depois do almoço, nós tínhamos que tirar a mesa. Treinados. Antes de ir para a escola, hoje, puxa, que comodidade. Os pais levam os filhos para a escola de carro. Também por causa da segurança, né? Então isso é necessário. Quando a gente era criança, morava no interior do Rio Grande do Sul, Carazinho, naqueles dias de frio, de geada, abaixo de 0 aos 0 graus, terra, negócio tudo branco, a gente ia a pé para a escola. Seguindo a via férrea, em cima dos trilhos, a gente andando em cima dos trilhos, brincando e indo para a escola. E depois eu ganhei uma bicicleta. Eu levava meu irmão, Jonathan, para a escola dele, e depois eu ia para a minha escola. Passando por todo o centro. Mas antes de ir para a escola, tinha que levantar cedo, às 6 horas da manhã. Para fazer o quê? Para alimentar as galinhas adestradas. Tinha lá o puleiro e tinha lá o cercado. Nossas galinhas eram adestradas. Miguel e eu treinamos as nossas galinhas. De manhã, às 6 horas, clareando o dia, a gente abriu o puleiro e as galinhas em fila indiana. Indo lá para o cercado. E de noite, quando estava escurecendo, a gente abria o cercado e eles iam lá, em fila indiana, lá para o puleiro. Agora, quem quiser depois saber como é que a gente treinou, a gente vai dar uma aula para vocês. Interessante. Daí tinha que amarrar os 6 pastores alemães que a gente soltava de noite. Um quintal enorme. Tinha que alimentar as galinhas, os patos, o peru. Tinha que alimentar os coelhos e as lebres. Tinha que alimentar os canários, os periquitos, o gavião e a coruja. Daí a gente entrava para... E tinha que moer ainda ração para a galinha. Era milho, daí tinha que pôr no moedor. Tinha que debulhar o milho naquele frio, com a mão congelada, debulhar o milho e moer. Depois alimentar lá. Depois entrar na casa e ler a Bíblia e orar. Depois a gente tomava café. Depois que a gente ia para a escola. Todo dia. Desde criança foi colocado em nós o senso de responsabilidade. Que a vida não é fácil. Que cada um tem que fazer a sua parte. Meu pai, minha mãe distribuem nossas tarefas. Eu vou falar uma coisa assim que hoje não existe mais. Nosso banheiro era atrás da casa. De noite ninguém queria no banheiro. Então tinha pinicos em cada quarto. Penico, se escreve P-E-N-I-C-O. Para o caso de vocês não saberem como escrever. Penico.
Alguém sabe o que é penico? Os jovens sabem? É um recipiente que põe no chão e a gente faz xixi dentro. Não é xícara não, tá? Não vai usar aquilo para beber chá. É grande, tá? É penico. E todas as manhãs, além de fazer tudo aquilo, daí meus pais estavam de pé, nós tínhamos que ir no nosso quarto, arrumar a cama, arrumar o cobertor, varrer o chão ainda. E daí no quarto do meu pai, cada um tinha que cuidar do seu quarto. O quarto do meu pai não precisava cuidar não. Tem que pegar os penicos de todos os quartos, e levar lá no banheiro, jogar, enxaguar, e escovar e guardar. E de noite tinha que colocar em todos os quartos. Senso de responsabilidade, participação. Hoje os jovens, as crianças, quase não fazem nada em casa. O pai e a mãe servem, fazem tudo para eles. Então eles não têm autoestima. Não têm responsabilidade. Quando uma criança consegue fazer algo, isso ajuda a sua autoestima. Isso é um tipo de realimentação. Alimenta e reforça. E quando cresce, vai para a escola, começa a aprender, tem responsabilidade, tem foco. E quando trabalha, consegue assumir uma responsabilidade, consegue chegar até o fim. Hoje, qual é o problema das crianças? Não conseguem terminar as tarefas. Não conseguem terminar as coisas. Não tem meta, não tem foco. Só começam a ser treinados, depois fazendo coaching, fazendo as coisas quando são adultos. É um pouco tarde. O segredo do sucesso, você quer que seus filhos sejam bem-sucedidos, tenham sucesso na vida? Não estou falando da vida espiritual. Estou falando da vida secular mesmo. Tem que treinar ele desde criança. Quando ele crescer, ele está diferenciado. Ele faz parte daquela curva estatística, lá na ponta dos 1% ou 0,5%. De cada 200 pessoas, tem uma dessas pessoas. E essa pessoa é seu filho. É a sua filha. Você tem que treiná-lo, treiná-la. Diferencial. Eu me lembro. Quando nós éramos jovenzinhos, não tinha vida da igreja em Carazinho. Nós nos reuníamos na igreja batista. Mas meu pai, em casa, uma noite por semana. Meu pai, ele conhecia a vida da igreja. Mas como em Carazinho não tinha, hoje tem vida da igreja em todas as cidades praticamente. Isso é muito bom. Então meu pai tinha as reuniões em casa. Uma noite por semana. Ele ensinava a Bíblia para nós, ensinava os hinos, explicava os hinos, a gente cantava tudo em chinês. Anju wo ai ni wo shen zhi ni shu wo. Até hoje lembro, as palavras em chinês. Ficou gravado tudo, irmãos. O que ele me ensinou da Bíblia, hoje eu conheço a Bíblia por causa do meu pai. O Ezra conhece a Bíblia. Meu pai me ensinou. Minha mãe me ensinou. Especialmente meu pai. Me ensinou o temor do Senhor. Eu saí de casa aos 15 anos de idade. Depois nunca mais voltei para casa. Para estudar fora. Em Carazinho tinha um bom, naquele tempo chamava ginásio. Que é a primeira parte do ensino médio. Mas o colégio, que é a segunda parte do ensino médio, não tinha um bom colégio em Carazinho. Daí minha mãe saiu comigo percorrendo várias cidades, investindo em nós. E encontrou um bom lugar lá em São Leopoldo, colégio sinodal, colégio estilo alemão, rígido. E ali que meu caráter foi mais aperfeiçoado ainda. Foi lá que aprendi meu inglês, foi lá que aprendi meu francês, um pouquinho de alemão. Foi lá que o meu português foi aperfeiçoado. Uma das melhores colégios que eu já frequentei. Tem que investir nos nossos filhos. Investir para que sejam seres humanos, dignos. E agora, na parte espiritual. Para que sejam servos de Deus. Úteis nas mãos de Deus. Não é do dia para a noite que seu filho vai se tornar útil. Você tem que plantar hoje para colher lá na frente. Todo mundo quer colher. Mas plantou? Não. Então não vai colher. Nessas coisas não tem milagre. Nessas coisas o que nós temos é uma normalidade miraculosa. Eu amo essa frase. Normalidade miraculosa. Você vive uma vida normal, faz o que deve fazer e o milagre acontece lá na frente.
Então nós temos que investir os nossos talentos, nossos filhos. Não é só dons, essas coisas, nossos filhos. Um dia o Senhor vai cobrar. Eu te dei um talento, cadê os 5? Cadê os 10? O Senhor dá 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, o Senhor quer o dobro. Então a gente investe nos filhos e daí eles crescem. Hoje esta geração é o alvo do inimigo. Eu quero dizer para vocês também que os nossos filhos não são nossos. O filho é meu, eu faço como eu quero. Não, seu filho não é seu, não. Seu filho é do Senhor. Ele escolheu você e sua esposa. Ele escolheu você e o seu marido e presenteou vocês com essa criança doce, maravilhosa. E cabe a você cuidar dela até o dia que ela receba o Senhor. Eu me lembro quando eu me converti, meu pai me levou para uma reunião de evangelho, lá em Carazinho. Eu tinha 13 anos de idade. Foi ano de 1965. E naquela noite, o pastor fez o apelo e eu me levantei. Daí ele fez o segundo apelo para ir para frente, eu fui lá para frente. Quando cheguei em casa, meu pai falou: Esdras, estou feliz que você decidiu receber o Senhor. Daí, não ficou nisso. Daí ele me deu as instruções. Isso é ensinar. Falou: agora você vai para o seu quarto, você se ajoelhe e você confesse ao Senhor todos os pecados dos quais você consegue se lembrar. Não precisa ficar caçando pecado. O que você consegue se lembrar. Irmãos, eu era um menino de 13 anos, eu tinha muito pecado. Eu era muito esperto, um jacuzão, gostava de jogar figurinha na escola. Hoje não tem mais isso. Pá, pá. E daí usava uma técnica do dedo e as figurinhas viravam todas. Daí ganhava em casa um montão de figurinha. 10 bolinhas de gude, jogava bolinha de gude. Né? Rodinha assim, tá, e daí triângulo no meio. Pá, pá. Daí eu perdia. E meu amigo ganhava minhas bolinhas de gude. Daí quando não estava em casa, eu sabia onde que ele guardava, lá no quintal, tinha uma casinha no fundo, eu ia lá e roubava tudo de volta. Não conta para ele não, tá? Eu judiava muito meus irmãos. Já contei a história de eu apanhar 100 açoites de meu pai. Judiava muito meu irmão, era muito ruim. Respondão contra minha mãe. Deixei minha mãe muito triste quando era criancinha, adolescente. Eu confessei todos esses pecados. Meu pai me instruiu. Eu me ajoelhado lá, me lembro claramente, naquele quartinho lá, ajoelhado, confessando. Daí no dia seguinte, me senti leve. Daí falei para meu pai: papai, eu orei, estou leve. Daí ele me levou no quarto, se ajoelhou comigo e orou comigo. Senhor, tu me entregaste esse filho para eu cuidar dele. Agora ele já te recebeu, agora ele é teu. Eu devolvo ele para ti. E ó, com 15 anos saí de casa. Muitas tentações, olhando para trás agora. Muitas situações, o Senhor me guardou. Por quê? Porque o Senhor, meus pais, deram para mim uma estrutura. Colocaram em mim os dispositivos anti-sismo. Sabe o que é anti-sismo? Anti-terremoto. Os prédios que tem aqui em Campinas, se vier um terremoto, cai tudo. Cai tudo. Não fica um de pé. No Japão, em Los Angeles, onde está o círculo do fogo, onde é a zona de sismo. Você vai para o Peru, lá no shopping, qualquer lugar fala zona de sismo. Daí tem um símbolo, se der terremoto você tem que ficar ali perto, naquele lugar você é protegido. Nos Estados Unidos, periodicamente na Califórnia, eles têm treinamentos. Soa a sirene no carro, soa a sirene na escola e todo mundo debaixo das carteiras para se proteger. E os prédios, nesses lugares, têm vários dispositivos. Tem um pêndulo lá em cima, tem um motor que liga e faz o contrabalanceio. Tem aqueles outros dispositivos que absorvem os choques que vêm da terra, porque o antigo terremoto vem da terra. E o prédio fica de pé. Então nós, pais, nós temos que colocar esse dispositivo anti-sismo nos nossos filhos.
a vida está cheia de terremotos. Eles não vão ficar sempre do seu lado. Quando eles saírem de casa, o que você colocou neles? Primeiro terremoto eles já caem? A vida não está fácil hoje, está muito mais difícil do que era antes. Nós temos que preparar nossos filhos para enfrentar a vida real. Você mima seus filhos em casa, dá para eles tudo o que eles querem. Eles pedem, eles choram, você já dá. Eles não sabem receber um não. Ele não tem resistência, não tem resiliência. Para eles a vida é tudo fácil. Quando chegam na vida real, eles só conhecem o mundo virtual. Chegam no mundo real. Meu Deus, o que é isso? Eles não sabem enfrentar a vida. E vão sofrer. Vão sofrer na escola, vão sofrer na faculdade, vão sofrer no trabalho e vão sofrer no casamento. Irmãos, cuidar dos filhos não é brincadeira. É muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Os filhos não são nossos, são do Senhor. Cabe a nós cuidar deles pelo Senhor. E quando eles receberam o Senhor Jesus, é o dia mais feliz. Eu tive 4 filhos, uma o Senhor levou, tenho mais 3. Eu me lembro do dia de cada um, quando cada um recebeu o Senhor. Eu fiquei muito feliz. Cumpri minha parte. E hoje, os 3 filhos que eu tenho, todos servem o Senhor. E servem com bastante entusiasmo e bastante excelência. Não tem nada mais gratificante. Eu não gostaria que ninguém sofresse, irmãos. Porque um filho, quando se afasta do Senhor, isso é muita tristeza para o pai. Muita tristeza. Essa conferência de pais, na verdade nós temos um público-alvo. São para os pais que têm filhos pequenos que vivem em casa ainda. Até a idade de 12 anos. De 12 até 16, ainda dá para aplicar. Mas já é um pouquinho tarde já. Agora os filhos grandes já, daí os princípios que nós estamos falando aqui já não se aplicam tanto. Embora se possa aplicar. Para os filhos maiores, daí tem que tratá-los como realmente alvos do Evangelho em si. Se os seus filhos não tiverem a experiência do Senhor. Vocês podem ainda remediar o que não fizeram. O que eu não quero, irmãos, é que lá na frente, depois de uns 6, 7, 8 anos, você olhe para trás e fala, puxa, eu não pratiquei o que deveria ter praticado. Isso pesa, irmãos. Isso traz remorsos para você. Isso não é nada bom. Isso afeta o seu serviço ao Senhor. Uma das coisas mais importantes que nós temos hoje é os pais têm um bem-estar, sabendo que os filhos estão bem, e a família está bem, e precisamos investir nisso. Bom, ensinar. Hoje a mensagem dessa manhã é igual ao do tema. Ensinarás a teu filho. Então eu quero mais uma vez repetir. Hoje, praticamente, na sociedade inteira, os pais não ensinam. E na igreja, lamentavelmente, muito poucos pais ensinam. Tem alguns que ensinam. A gente pode ver os resultados. Mas muito poucos ensinam. Enquanto nós, os pais, não ensinamos, a sociedade ensina. A sociedade ensina nas escolas. E nós não fazemos nada. A televisão ensina. E nós permitimos. Eles assistem toda espécie de, entre aspas, porcarias, e nós permitimos. As redes sociais ensinam. A internet ensina. Mas nós não fazemos quase nada. Ou seja, irmãos, usando um termo médico assim, todo dia eles tomam veneno. Mas nós não aplicamos antídoto nenhum. E lá na frente nossos filhos vão morrer. Isso, irmãos, pode se comprovar na tipologia. Quando, naquela época em que Moisés nasceu, o que se praticava naquela época? Havia a ordem do rei.
de Faraó. Que todos os filhos varões, filhos homens, tinham que morrer, ser jogados no rio e morrer. E todos os pais faziam isso. Nascia um filho varão, os matavam. Hoje não é diferente. Hoje existe essa ordem do rei. Quando fala filho varão, não quer dizer filho homem para nós hoje. Quer dizer um vencedor. Você tem um filho, em princípio esse filho que nasceu para você na sua casa é um filho varão. É um vencedor em potencial. Mas Satanás já declarou a ordem. Tem que matá-lo. E infelizmente nós estamos participando da morte do nosso filho. Por omissão. Deixando ele tomar veneno todos os dias. E nós não aplicamos nenhum antídoto. Nem damos nenhuma vacina. Então vamos ver alguns versículos, irmãos. Deuteronômio capítulo 4. Irmãos, enquanto eu vou falando, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer uma pergunta, já aproveitem, coloquem no papelzinho, para não esquecer. No final da reunião, nós vamos ter, eu espero ter bastante tempo para responder perguntas, porque eu não quero só, como é que eu vou dizer, falar. Também não quero falar em estilo de mensagem. Essa reunião é uma reunião de conscientização. Se você se conscientizar, mudar sua atitude, muitas coisas vão começar a acontecer. Mas você sabe, irmãos, mudar não é nada fácil. Mudar o ambiente na sua casa é uma luta. É difícil mudar o ambiente na sua casa. Difícil. Marido e mulher, como eles se comportam um com o outro. Difícil mudar. Muito difícil. A maneira como nos relacionamos com nossos filhos é difícil mudar. Mas alguém tem que tomar iniciativa. E esse alguém são os pais. E no casal, eu espero que seja o marido. Ou a esposa. Hoje, na igreja, estamos em fase de mudança. Quem não muda, fica. Quem não muda, irmãos, empresas que não mudaram, não existem mais. A maior empresa, a maior farmácia dos Estados Unidos, rede de farmácia, Walgreens, recebi notícia ontem. Walgreens estão fechando 500 lojas, 500 farmácias nos Estados Unidos. Quem não se atualiza, irmãos, hoje, seja secularmente, seja espiritualmente, não tem como sobreviver. E é isso que o inimigo quer, destruir. Jesus falou, o inimigo vem para roubar, destruir e matar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu espero que esta reunião, se conseguirmos despertar, pelo menos em uma parte dos pais, esse senso de responsabilidade, de querer fazer as mudanças, eu creio que terá atingido o objetivo desta conferência. Então vamos lá. Ensinarás a teus filhos. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 4, versículos 9 e 10. Deuteronômio 4, 9 e 10. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. A minha pergunta para vocês, irmãos, seus olhos viram alguma coisa? Respondam para mim, por favor. Nesses anos da vida da igreja, na sua vida com o Senhor, mesmo na sua experiência humana, e agora acrescentando a experiência espiritual com o Senhor, os seus olhos viram alguma coisa ou não? Então, não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Eu sei que a experiência de todos, nem todas as experiências que vocês tiveram não foram experiências boas. Tem havido experiências amargas, experiências dolorosas, experiências das quais você não quer nem se lembrar. Mas faz parte da sua vida hoje.
Faz parte do que você viu, do que você experimentou. Faz parte do seu legado. Eu espero que isso possa fazer de você uma pessoa melhor. Para poder ajudar outros que vão enfrentar os mesmos problemas. A maior dor da minha vida foi quando perdemos nossa filha. No acidente com a Janine. Janine estava dirigindo, levando os irmãos que vieram dos Estados Unidos, do Canadá, na conferência de jovens, em julho do ano 2000. Os americanos e os canadenses, na questão de cultura geral, são um pouco ignorantes. Eles acham que o mundo inteiro é Estados Unidos. Em julho, Estados Unidos e a Canadá é verão. Mas julho aqui é inverno. Então vieram sem muita roupa de frio. Para eles, tudo é Estados Unidos. Chegaram aqui, daí estavam com frio, daí Janine, no intervalo. Bem no intervalo. Do primeiro, naquele tempo chamava primeiro período, segundo período. Daí Janine encheu a van que nós tínhamos. A besta cinza. A besta prata. Encheu de irmãos canadenses e americanos para comprar roupa no Carrefour, em Campinas. E como eu estava servindo, isso me dói, irmãos, me dói. Eu não podia cuidar do Daniel e da Joana. O Dini teve que levá-los. Mas não tinha cinto de segurança para eles. Todos os adultos usaram cinto de segurança. Então, irmãos, não deixe seus filhos andar sem cinto de segurança. E não levem gente demais. Daí na saída do Carrefour, não sei como é que aconteceu isso. Até hoje ninguém sabe. Um caminhão carregado de ferragem colheu a van. Todo mundo ficou a salvo. A van bateu e destruiu mesmo. Mas todo mundo no carro ficou bem. Só meus 2 filhos foram jogados para fora. Com traumatismo craniano. Naquela mesma noite na UTI, a Joana faleceu. Foi a maior dor da minha vida. Até hoje, quando penso nisso, eu choro. Mas eu não peguei isso, irmãos. Minha esposa e eu, nós superamos. Nós cremos na vontade soberana de Deus. Nós cremos no plano de Deus. Nós não jogamos isso na cara de Deus. Por quê? Por quê? Todos nós estávamos servindo o Senhor. E a Joana tinha 7 anos e pouco. O nosso consolo é que com aquela idade tenra, ela já era salva. Disso eu tenho certeza. E isso é que nos consola hoje. Eu amo a minha esposa. Eu agradeço ao Senhor por ela. Porque ela é o que cuidou de todos os meus filhos. E levou todos eles no caminho do Senhor. É por isso que eu consigo sair de casa, servindo. Quando meus filhos eram pequenos em casa, sabendo que ela iria cuidar dos meus filhos. E se levar eles no caminho do Senhor. Essa é a responsabilidade dos pais. Essa experiência de dor fez de mim, irmãos, uma pessoa melhor. Eu era duro. Todo mundo tinha medo de mim. E até hoje alguns ainda têm. Mas já estão superando, graças a Deus. Aquilo fez de mim uma pessoa melhor. Antes eu não entendia a dor alheia. Eu não entendia a dor das outras pessoas. Eu passei por essa dor. Hoje eu consigo entender melhor a dor dos outros. Então, queridos irmãos, eu falo isso porque isso faz parte do meu legado hoje. Tudo que eu experimentei, tudo que eu vi, e meus filhos todos passaram junto, nós passamos a dor juntos como família. E é isso que me consola. Nenhum dos meus filhos hoje está amargurado contra o Senhor. E quando nos reunimos, toda a família, nos lembramos da Joana com alegria. Dos tempos dos 7 anos e pouco que ela passou com a gente. E é isso também que eu quero dizer para vocês, queridos irmãos. Não pensem que seus filhos vão estar com vocês para sempre. Deus, na verdade, já decidiu uma janela para os seus filhos. Quanto tempo vocês vão ter eles? Eu espero que seja muito tempo. Mas eu nunca podia imaginar
que a janela que Deus deu para minha filha Joana era de 7 anos e meio. Nunca podia imaginar. Mas eu agradeço ao Senhor que nós aproveitamos essa janela de 7 anos e meio e plantamos e fizemos o que tínhamos que fazer. Deus dá para vocês, queridos irmãos, uma janela de oportunidade, uma janela para vocês trabalhar com seus filhos. Quando seus filhos criarem asas e saírem de casa e voarem do ninho, a janela se fecha. Você poderá ter comunhão com eles, estar com eles, mas na questão de instruí-los, ensiná-los, acabou. A oportunidade de ensiná-los é agora, quando eles estão em casa ainda. Aproveitem essa janela. Então aqui diz, Deuteronômio 4, 9 e 10. Não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Agora vem o mandamento para os pais. E as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O que é ensinar? Ensinar. Número 1, é passar a palavra de Deus para eles. É explicar para eles o que você entende que é ser cristão, ser um filho de Deus, estar na vida da igreja. Farás a saber aos seus filhos a experiência de vocês. Então eu conheço, irmão, e isso aqui une a nossa família. Meus filhos, os filhos do Miguel, os filhos do Jonathan, os filhos do Salomão. Quando nos reunimos, irmãos, tem algo que nos une, é a experiência da família. Junto com meus pais, irmão Samuel e a Mami. Meu pai já dorme no Senhor, Mami está com 87 anos de idade, tem um pouquinho de Alzheimer, mas a saúde clínica dela está muito boa. Nós conhecemos a história dos pais, dos avós, é um legado, e isso nos une. Nós sabemos a história de cada um deles. E também na nossa família hoje, tem muita história. A minha história. Quando eu saí em tempo integral, daí fui chamado nos Estados Unidos, sofrimentos que eu tive lá, junto com Davi e Elizabeth. Não tinha casa para morar. Morava numa garagem. A cada poucos meses era mudado de um lugar para outro. Não tinha um lugar nosso. Nunca reclamamos. Uma dessas vezes tivemos que hospedar na casa de um irmão, porque eu fui lá para traduzir a Bíblia, para servir o Senhor. Os irmãos falaram, vem que está tudo pronto, mas não estava nada pronto. Então nos punham num lugar temporário, cada poucos meses mudar de lugar. Daí na casa do irmão que a gente ficava, nos deram um quarto. Chegava no fim de semana e falaram o seguinte, irmãos, você não pode voltar, só pode voltar de noite para dormir, porque nós vamos receber nossos parentes, então você não pode voltar. Então a gente ia para o local e ficava no local o dia inteiro, porque não podia voltar para casa. O que a gente fazia naquela hora? Ensinava os nossos filhos, passava tempo com eles, fazendo atividades, das quais eles se lembram até hoje. Não ficamos reclamando, xingando. Irmão, não faz nada. Não. Morando na garagem, no andar de cima da garagem. Eu, minha esposa, meus 2 filhos. Tudo num quartão. A gente lembra com muita alegria o momento que a gente passou juntos. A gente não reclamou. Por isso meus filhos hoje não reclamam também. Porque eles não ouviram reclamação da nossa boca. Só ouviram louvor, agradecimento. A gente praticava o que a Bíblia diz. Alegrai-vos sempre. Em tudo dai graças. Orai sem cessar. Então, queridos irmãos. E as farás saber a teus filhos. Alguns aqui já são avós. Quem já é avô aqui? Avó? Então, não é só os nossos filhos. Agora tem que falar para os nossos netos também. Contar a história nossa para os nossos netos. Contar para eles as nossas alegrias, as nossas tristezas. Para que os nossos netos tenham. O meu pai, o irmão Samuel Mar, gastou muito tempo com todos os nossos filhos. Os meus filhos, os filhos do Miguel, os filhos do Jonathan e os filhos do Salomão, não tanto porque ele estava mais longe. Hoje, todos os nossos filhos, que são os netos do meu pai, têm um vínculo tão forte com o avô, que mudou a vida deles. Profissionalmente, eles são altamente competentes, porque meu pai era altamente competente.
Meu pai era inovador. Meus filhos todos são inovadores. Nossos sobrinhos, todos são inovadores. Foi um legado que meu pai, que é o avô deles, passou para os netos. Então nós que somos avós, tem que aproveitar os tempos que a gente está com os netos para passar para eles o que nós sabemos. Então farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e ensinará a seus filhos. Uma coisa que nós precisamos ensinar aos nossos filhos é o temor do Senhor. Saber que existe um Deus. Deus é amor, mas Deus também julga. Também corrige. É ensinar o temor do Senhor a nossos filhos. Vamos para o Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiro, essas palavras têm que estar no nosso coração. Daí o mandamento para os nossos filhos. Tu as inculcarás. Tu as inculcarás. Sabe o que quer dizer inculcar? Inculcar. Tá? Então eu vou fazer um jogo de palavras aqui. É meter na cuca. É meter na cuca. Tu as inculcarás a teus filhos, ou significa, é repetir com insistência. Repetir, 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 repetir. Com insistência. Tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás, olha só, irmãos, falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E ainda fazendo isso, não vai ser suficiente, frente aos bombardeios que os nossos filhos sofrem hoje. Mas isso a gente não faz. Ó, assentado em casa, assentado na casa a gente faz o quê? Assiste televisão. Não estou proibindo televisão. Pode assistir, mas tem que ter momentos para falar. E andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o ambiente em casa é um ambiente cheio da palavra do Senhor. Inculcar, atar e escrever. Isso nós temos que passar para os nossos filhos. Vamos ler também Êxodo, capítulo 13. Versículo 9. E será como um sinal na tua mão, e por memorial entre teus olhos. Versículo 16. Isto será como um sinal na tua mão, e por frontais entre os teus olhos. Eu estou repetindo isso, irmãos, para vocês poderem enxergar. Porque, voltando para Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, fala assim, ó, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Eu vou usar essa frase mais adiante para vocês, como uma vacina. Tem que falar, tem que inculcar, tem que atar, tem que escrever, para que nos seus filhos essa palavra estejam atadas na mão e estejam aqui entre os olhos, na fronte. Vamos continuar a leitura. Vamos ler o capítulo 11, versículo 18 a 20. Deuteronômio. Deuteronômio 11, versículos 18 a 20.
Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. E de novo, irmãos, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. E olha só, irmãos, versículo 19. Ensinai-as a vossos filhos. Precisa ensinar, irmãos. Ensinar. E como é que ensinamos? Falando. Ensinar não é o filho passando e você fala uma frase para ele. Não. Ensinar é como numa escola. Pessoa sentada e o professor falando. Vocês precisam ter um momento em casa, um momento sagrado. Em que os seus filhos estão sentados diante de você, sem celular, sem televisão. E essa disciplina hoje não existe no jovem. Os jovens não conseguem ficar com a mão quieta. A mão tem que estar com alguma coisa. Tem que desacelerar a cabeça deles. Irmão, tudo isso é disciplina. Eles têm que aprender, irmãos. Eu vou dar essa dica para vocês, porque senão lá na frente vai ser um perigo enorme. Eles têm que aprender, os seus filhos têm que aprender a controlar suas mentes. Se eles não conseguem controlar suas mentes, parar, ou lá na frente o anticristo vai controlar suas mentes. E a maneira como as mentes são controladas hoje, é através da mídia, da televisão, da rede social. Por isso os jovens hoje não conseguem encarar o mundo real. Só o mundo virtual. Eu vou até falar um pouquinho, apesar, né? Claro, isso aqui pode afetar seus filhos lá na frente. Hoje, para os adolescentes, crianças, a pornografia está aí, no celular. Antes, nos anos 60, 70, para assistir a pornografia, eu tinha que ir lá para nos Estados Unidos, lugar onde vende bebida alcoólica, e comprar uma revista. Daí a pessoa ia para comprar revista e disfarçava, coisa assim. Hoje não. Hoje qualquer jovem tem acesso. Está tudo no celular. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Hoje, a gente dá muito aconselhamento. Hoje, vários casais têm problema na relação sexual. Vários casais. Não conseguem consumar o sexo. Por quê? Por causa da pornografia. Sexo virtual. Não conseguem encarar o sexo real. Então tem casais, irmãos, eu falo isso com bastante temor e tremor, mas como pais, eu preciso falar para vocês, tem muitos casais, jovens, que nos procuraram já nesses últimos anos. Toda conferência tem casal que nos procura. Não consegue atingir o orgasmo. Por quê? Só consegue atingir o orgasmo na frente de uma telinha. Esse é o perigo, irmãos, do controle da mente. O controle da mente já está acontecendo hoje. Mais tarde, é difícil entender. Como é que o anticristo vai controlar as mentes das pessoas? Já está lançando a semente hoje. Vai ser tudo por meio da mídia. O mundo virtual. A realidade ampliada. Tudo. Os jovens não querem mais enfrentar o mundo real. Não querem, olha só, no aeroporto, uma família inteira sentada lá numa sala. Ninguém conversa, todo mundo lá. Num restaurante, em vez de conversar, a família está lá. Não existe mais conversa real. Em vez de o marido abraçar a esposa, dar um beijo e dizer eu te amo, ele manda um WhatsApp. Eu te amo. Daí manda o emoji, aquele beijinho assim. Tem que ensinar, irmãos. Ensinai a vossos filhos, versículo 19, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos.
escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Está vendo? Repetindo aqui. Salmo 78, versículos 3 a 7. Salmo 78. Esses eram os versículos favoritos de meu pai. Nós crescemos ouvindo ele falar esses versículos. E toda vez que havia na fazenda celebrações, festividades, confraternização, ele sempre usava esses versículos. Salmo 78, versículos 3. Adiante. O que ouvimos e aprendemos. Vocês ouviram e aprenderam muito ou não? Olha só, irmãos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Vocês contam para os seus filhos? Estão contando a sua experiência para os seus filhos? O que seus filhos vão dizer no futuro? Papai e mamãe contaram isso para nós. Hoje eu tenho no meu legado o que meus avós experimentaram e que me equilibra na minha vida, irmãos. É o que me faz, irmãos, equilibrado. É o que me faz dar forças para vencer as dificuldades da vida. Saber o que meu avô passou. Saber o que meus pais passaram. O que nos contaram nossos pais. Será que seu filho vai poder dizer isso um dia? O que nós ouvimos e aprendemos, o que papai e mamãe nos contaram. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura. Agora é a nossa vez. Nós temos que contar para a geração vindoura. Nós temos que contar para os nossos filhos. Eu estou fazendo isso hoje. Eu fiz, na verdade, já. O que eu recebi de meus pais, eu contei para os meus filhos. Passei inteirinho para eles. Pega qualquer dos meus filhos e pergunta, o que o seu pai contou para vocês? Eles vão ficar horas e horas falando para vocês. O que nós contamos para eles? E é isso que nos une. Nós temos um vínculo. Esse vínculo de pais com os filhos, eu quero que vocês tenham, irmãos. Esse vínculo não tem preço. Esse vínculo é o que nos guarda os seus filhos. O vínculo hoje que os pais têm com os filhos é muito fraco. É um elo fraquíssimo da corrente. Quando seus filhos saem, eles estabelecem um vínculo mais forte com as pessoas lá fora e se rompe um vínculo com vocês. Por isso que tem hoje filhos que não querem vir para casa. Querem ficar lá com os amigos. Só vêm para casa para dormir. E analise um pouco. Eu falo isso, por favor, irmãos, entendam. Eu não quero falar nada para condenação, não. Pensa um pouquinho. As conversas que você tem tido com os seus filhos nesses últimos 6 meses. Que profundidade essa conversa tem? Que profundidade? É sapato, é comida, é escola. Tem alguma profundidade a conversa que você tem tido com seus filhos? Tem que ter profundidade. Tem que dar raiz. Para eles ter raízes. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Eu testifiquei as maravilhas que o Senhor fez com meus pais. E é isso que me dá fé, sabendo que milagres vão ocorrer na minha vida. Ocorreram e vão ocorrer. E continuam ocorrendo. Qualquer situação de dificuldade, aparentemente, não tem esperança nenhuma. Mas nós temos fé. E depois as coisas acontecem e falam, milagre aconteceu. Eu vi tantos milagres na vida dos meus pais. Tantos milagres. Eu podia ficar aqui horas conversando sobre os milagres que eu vi. Depois os milagres tem na minha vida. Nós temos que confiar no Senhor. Saber que nós temos um Deus. Os seus filhos têm que saber que eles têm um Deus. Era como Jacó, o Deus de Abraão e de Isaac.
depois se tornou o Deus dele também. Hoje nós temos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você pode ver aqui a geração. O mesmo Deus de Abraão, Isaac experimentou. O mesmo Deus de Abraão e Isaac, Jacó experimentou. Quando ele começou a sua experiência, ele falou assim, ó. Tu és o Deus de Abraão e Isaac. Mais tarde, quando ele voltou da casa do seu tio Labão, falou, o meu Deus se tornou Deus dele também. É isso que tem que ser para os seus filhos. Talvez no início seja o Deus de papai e Deus da mamãe. Uau, esse Deus eu quero também. Mas um dia ele vai fazer, esse Deus é o meu Deus também. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. É um mandamento para nós. Eu pergunto para vocês, os seus filhos, na cabeça deles, que Deus que vocês têm? Quando os seus filhos pensam em papai e mamãe, que Deus está na cabeça deles? É um Deus fraco? Deus que não faz nada? Ou é um Deus de milagres? Toda vez que eu penso em meu pai e minha mãe, eu vejo um Deus forte, um Deus glorioso, um Deus amoroso, um Deus disciplinador até. Eu vi o castigo que meu pai recebeu por causa do orgulho que ele teve. Uma vez a lavoura dele foi totalmente destruída porque ele se orgulhou. Meu pai era super inteligente. Por isso que eu também sou. Perdão. E eu sou o mais modesto das pessoas também. Meu pai foi muito judiado pelos patrícios chineses no Rio Grande do Sul. Os japoneses se unem, os chineses, um tenta destruir o outro. Graças a Deus estou na igreja. Daí um dia, o trigo dele era o mais bonito de toda a região. Daí ele falou assim, esse ano eu vou mostrar para eles quem é esse chinês aqui. Daí quando chegou na hora da colheita, caiu granizo na cidade. Eu me lembro, é o granizo, maior granizo que já vi na minha vida. Destruiu carros, quebrou janelas, furou telhados. Meu pai falou, puxa, será que chegou na nossa fazenda? Lá chama granja. Daí no dia seguinte, de manhã não veio o capataz, o encarregado não saiu. Daí acho que está tudo bem, mas de tarde saiu. Daí ele veio com a cara sombria dele e meu pai já entendeu. Ele falou, seu Samuel, acabou tudo. Acabou tudo. Daí no dia seguinte ele foi com o carro dele, com a Kombi cor-de-rosa que ele tinha, conhecida na cidade inteira. Foi lá. Quando ele chegou perto da fazenda, ele não pôde crer, não pôde acreditar no que viu. Todo o trigo, antes de chegar na nossa fazenda, tudo de pé. Chegou na nossa fazenda, trigo, tudo no chão. Daí meu pai falou, vamos ver depois da fazenda. Chegou depois da fazenda, o trigo do vizinho, depois da fazenda, tudo de pé. Só caiu granizo na nossa fazenda. O único trigo foi destruído foi só do meu pai. Todo o trigo em volta, norte, sul, leste e oeste, inteirinho. E nós presenciamos isso. Isso nos deu muito temor de nunca nos orgulhar, de reconhecer a mão poderosa do Senhor. Isso é um legado, irmãos. E meu pai daí em casa nos ensinou. Filhos, o que aconteceu? Porque papai se orgulhou. Daí ele contou para nós o que ele pensou no seu coração. Agora, por minha causa, vocês todos vão sofrer comigo. E nós sofremos, irmãos. Sofremos. Não entrou dinheiro. Minha mãe, por causa disso, perdeu a saúde dela, porque cada 3, 4 semanas ela tinha que vir para São Paulo e ir na rua 23 de março. É 23 de março ou 25 de março? 25 de março. Comprar, a 23 de março é meu aniversário. 25 de março para comprar roupa. Daí ela montou uma pequena boutique para vender, para a gente poder ter comida. Em casa, irmãos, nós não tínhamos roupa comprada. Tudo era roupa minha mãe que fazia. E éramos alvo de bullying. Porque ele fazia comprar um pano enorme, fazia roupa para mim, para o Miguel, para o meu primo Tomás e para o Jonathan. E todas as roupas eram iguais. Chegava na escola,
Os colegas riam da gente. Japonês fabricado em série. E não tinha dinheiro pra gente ir lá cortar cabelo no cabeleireiro. E eu odiava quando minha mãe falava, vamos cortar cabelo. Ela cortava. E cortava tudo em escovinha, assim. Eu queria ter cabelo mais comprido. Então, desde pequeno, irmão, nós sofremos restrições, limitações, privações. Mas isso, irmãos, é o que molda um caráter. Não deem tudo para os seus filhos o que eles querem. Às vezes falam não para eles. Isso molda o caráter deles. Vamos continuar. Estamos lendo Salmo 78, versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Sabendo, irmãos, aqui é um legado que passa de geração em geração. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos. Louvado seja o Senhor. Então aqui temos contar, temos transmitir. Vamos agora ler Efésios 6, 4. Aqui fala o seguinte: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os. Hoje à tarde vamos falar um pouquinho sobre criar. O que significa criar? Nesta manhã nós queremos falar o que está no final do versículo. Na disciplina e na demonstração do Senhor. Isso é ensinar. Ensinar inclui disciplinar. Isso é o outro mandamento, que nós não vamos falar hoje. E disciplinarás a teu filho. Hoje os nossos filhos são muito indisciplinados. Não obedecem a nada. Hoje a filosofia moderna é que os filhos nós não podemos disciplinar nossos filhos com a vara. A Bíblia fala, você quer mandar seu filho para o inferno? Então não discipline ele com a vara. Se disciplinar com a vara, você salva o seu filho do inferno. Eu fui salvo. Eu ia para o inferno mesmo. Mas meu pai um dia me bateu 100 vezes. Porque ter judiado do Miguel e do Tomás. E na 40ª vez, daí meu primo e meu irmão tiveram seus corações movidos. No começo eles vibravam. Cada varada que recebi eles vibravam. E ainda me lembro da cara dele, mas depois eles viram lá que eu estava chorando. 40, não é brincadeira não. Daí eles entraram na fila para apanhar por mim também. Eles tiveram misericórdia de mim e falaram, papai ou tio, deixa a gente apanhar um pouquinho pelo Esdras, até eles entraram na fila. Eu levava 10, Miguel levava 10 e meu primo levava 10. Disciplina. Isso me salvou do inferno. Eu precisava disso. Então aqui fala a disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é ensinar. É disciplinar, falar. Toda vez que meu pai me disciplinava, ele sempre dava 3 avisos. Primeiro aviso, você já fez uma vez. Segundo aviso, na terceira era vara na certa. E a Bíblia fala em Hebreus que nós não somos filhos bastardos. Somos filhos legítimos. Deus disciplina quem ama. Hoje nossos filhos são muito indisciplinados. Eu vejo pais que viraram verdadeiros escravos dos filhos. Filhos que mandam em casa. Eles são os reizinhos, os príncipes. Os pais são os seus servos, seus empregados. E na admoestação do Senhor. A admoestação é exortação, é ensinar, explicar. Meu pai nunca me disciplinava sem me explicar por quê. E na disciplina dos nossos filhos, faz parte de ensinar, mas só a parte de disciplinar é uma outra
outro assunto, mas eu só quero falar uma coisa. Aquele dia que eu apanhei 100 vezes, claro, meus irmãos ajudaram também, meu irmão e meu primo. Daí meu pai mandou os dois sair do quarto. Daí meu pai me pegou e se ajoelhou comigo. Isso eu compartilhei várias vezes já. Alguns já devem ter ouvido. Daí meu pai começou a orar. Chorando mesmo, lágrimas. Chorando amargamente. Falando, Senhor, quando eu vejo Esdras tão rebelde, tão desobediente, eu vejo como eu sou rebelde e desobediente diante de Ti. Perdoa-me, Senhor. Aquilo me tocou. Ele me bateu, mas eu sinto que cada vez que dava um açoite, o coração dele era rasgado. Então aquela oração dele por mim, depois de me disciplinar, aquilo doeu mais que as varadas. Isso me levou a respeitar meu pai ainda mais. Né? Então não é só disciplinar com raiva essas coisas, não é. Nunca pode disciplinar seu filho com raiva. Sempre tem que explicar para ele por quê. Porque nós queremos ensinar. O grande problema dos pais hoje é que os pais querem evitar problemas. Querem evitar incômodo. Então diz, bate no filho, pá, disciplina, e depois, para o filho não incomodar mais. Não é isso. É educar, ensinar, admoestar. E outra coisa, jamais discipline seus filhos fora de casa. A disciplina tem que ser dentro de casa. Quando sai fora de casa, seu filho está disciplinado. Quando sai fora de casa, às vezes, daí vai na casa de um parente ou de um amigo, daí o seu filho, de 4 anos, sobe em cima do sofá, passa por cima da cabeça dos donos da casa lá, e você fala, filho, para! E ele não obedece. Daí você tira o filho lá e ele começa a espernear e você bate nele na frente dos anfitriões da casa. Nunca faça isso. Eu vou contar uma experiência, tá? Você pode dar risada. Todo mundo conhece Daniel, meu filho? Conhece? Não, não é Daniel. Nesse caso é Davi. Todo mundo conhece Davi, meu filho? Eu morava nos Estados Unidos. Não, era Daniel mesmo. Puxa, eu estou misturando as coisas. Não foi em Los Angeles, foi em Sumaré. Daniel era pequenininho. Ele estava no reino de crianças, e em casa, irmãos, a palavra do pai, a minha palavra, na minha casa também, eu não tinha tanto medo da minha mãe. Mas quando o papai e minha mãe falavam assim, mãe, então, você não quer obedecer? Quando papai voltar, eu vou falar para ele. Não, mamãe, eu obedeço. O pai tem seu disciplinador, a mãe tem seu confortador, o consolador. Daí eu disciplinava bem, disciplinei todos os meus filhos. Do jeito que meu pai me disciplinou, com vara, com disciplina. E daí a igreja de Sumaré estava na mesa do Senhor. Eu era o irmão responsável, estava sentado ali, e o pão estava lá. Daqui a pouquinho a porta abre e entra Daniel. Ele era pequenininho. E foi lá no meio, lá na frente. Papai! Eu olhei para ele assim, fiz assim, ó. Olhei para ele, bem no olho e fiz assim, ó. Ele deu meia volta e saiu. Acabou a reunião, todo mundo veio à minha volta. Irmão Ezra, como é que você fez aquilo? Como é que eu fiz aquilo? Disciplina em casa. E daí quando eu cheguei em casa, eu dei uma bolachinha para o Daniel. Brincadeira. Isso chama treinamento. Então existe também um mandamento que é, e treinarás a teu filho. Tem que treiná-lo. Nós somos treinados. Hoje, eu tenho um staff, do meu staff 2 estão aqui, o Rafael e a Mari, a Paulinha não veio, estou treinando eles hoje. O meu encargo é mentorear as pessoas. Os irmãos estão debaixo dos meus cuidados, eu quero mentoreá-los, treiná-los para servir o Senhor. Treinamento. Isso faz parte também do ensinar. Tudo que eu sei eu quero passar para eles.
Tudo que eu sei eu passei para os meus filhos. Ou tudo que eu sei eu quero passar para os irmãos. Para o meu staff e para os irmãos. Para eles serem melhores do que eu. Estou mentoreando vários jovens em diferentes situações. Quando eu viajo, eu mentoreio também. Essa é a minha alegria. A minha alegria é poder passar para os outros tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, não ficar comigo. Para eu poder um dia tirar férias. Então vamos continuar. Tá? Então o Novo Testamento, disciplina e de administração do Senhor. É assim que tem que criar os filhos. Bom, vamos falar um pouquinho aqui na parte final agora. Hoje nós estamos diante de uma batalha de ideologias. Então em Deuteronômio 6 nós vimos, né, irmãos? Falatarás na mão e a palavra estará pro frontal entre os olhos. É bem aqui. Nós não vamos ler para economizar tempo. Se você ler Apocalipse 13, versículos 11 a 18, do 1 até 10 fala do anticristo, a besta que emerge do mar. Do 11 em diante até o 18 fala do falso profeta, que é a besta que emerge da terra. E essa besta que emerge da terra, que é o falso profeta, ele ajuda o anticristo a promover suas coisas. E uma das coisas que são feitas é pôr na mão direita a marca da besta. E também pôr na fronte a marca da besta. Interessante, irmãos. Na mão direita e na fronte. Então muitos dizem, é o chip, não sei o que lá. Pode até ser. Pode ser algo bem mais moderno que o chip. Mas eu pessoalmente creio, que não vai ser nada de tecnológico, não. Já está sendo posta a marca da besta. É a ideologia. Colocar aqui na sua cabeça o que você pensa, o jeito que você pensa. O anticristo quer fazer todo mundo pensar do mesmo jeito. É a massificação em série. É a grande massificação. Todo mundo pensa do mesmo jeito. Todo mundo tem que usar o mesmo celular. Todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que fazer aquilo. Todo mundo tem que usar o mesmo tipo de roupa. Os jovens querem se enturmar. E o que representa a mão direita? A mão direita representa o que você faz. Seus atos, suas ações. Então o que o inimigo quer fazer, o anticristo quer fazer, é dominar suas ações e dominar sua cabeça. E isso ele está fazendo já bastante bem hoje através da internet. Tanto é, irmãos, que através dos filmes de Hollywood, nesses últimos duas décadas, o casamento do mesmo sexo é considerado algo normal. Porque se você olhar os filmes que houve em Hollywood, as últimas 2 décadas, eles promoviam isso. E as pessoas assistem, depois acham que é normal. Hollywood tem muito a ver com isso. Daí houve os casos de jurisprudência nos Estados Unidos, julgamentos. O que era considerado crime, o que era considerado feio, hoje é aceitável. A opinião dos médicos. Que é aceitável agora. Então, o que era antes ser considerado uma doença, hoje é considerado normal. Está vendo? É uma campanha que o inimigo faz nos bastidores e muda a nossa maneira de pensar. É a guerra da ideologia. Então, a gente acaba fazendo o que todo mundo faz e acaba pensando o que todo mundo pensa. Isso é a marca da besta. A besta quer fazer você pensar o que todo mundo pensa e fazer o que todo mundo faz. Mas nós somos um povo santo. Nós somos separados. Então, irmão, seu filho está sendo bombardeado impiedosamente nas escolas, todos os dias, entre os amigos, na mídia, por essas ideologias. Se você não fizer nada, seu filho vai ter problemas lá na frente. Quantos pais já nos procuraram, tristes, dizendo, meu filho se declarou homossexual. Nós amamos os homossexuais, amamos os pecadores, amamos os ladrões, os assassinos, mas nós odiamos o pecado. O declínio desta era. Eu só vou ler para vocês, irmãos, alguns versículos.
O almoço é 12:30, tá? Está na nossa programação, tá? Então nós vamos terminar rapidinho para a gente depois ter perguntas e respostas ainda nesta sessão. Vamos só ler os versículos, irmãos. Vamos ler Mateus 24:12. Aqui diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É o que está acontecendo hoje. Os nossos filhos, o amor se esfria. Porque até mesmo para nós, os pais, o amor se está esfriando. A iniquidade se está multiplicando, parecido com um vírus. Vamos ler agora 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostatar quer dizer se desviar. Por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Uma coisa que precisa ensinar aos nossos filhos é manter uma consciência sensível. Tem que manter a consciência deles sempre em manutenção. Porque no dia que a consciência dos seus filhos ficar cauterizada, já não sentirem mais nada, é o começo do fim. Então, para um adolescente, para uma criança e adolescente, a estratégia, irmãos, que eu quero ensinar para vocês, é aguçar a consciência delas. Se elas têm uma consciência boa e forte, eles vão ser guardados. Consciência, irmãos, é como sensação à dor. Por que a gente não consegue se proteger? Faz um lugar cheio de espinhos. Ai, dói. Daí a gente fica... Mas se você perde a sensação de dor, você vai num lugar, está cheio de espinhos, daqui a pouco você vai ver, está tudo sangrando já. Você não sentiu nenhuma dor. Então tem que manter a consciência do nosso filho sensível. Ensiná-los. Isso é pecado. Isso ofende a Deus. Eu me lembro, minha esposa ensinou para meus filhos. Falou para ele, televisão é bom, mas nem tudo é bom. Por exemplo, esse desenho a mamãe não quer que você assiste. Isso não é bom, porque tem coisas diabólicas. Mais tarde, nossos filhos se envolvem em coisas diabólicas, coisas das trevas, coisas do ocultismo. Por quê? Porque assistem. Aqueles jogos, videogames, de matar, de demônio, essas coisas, os jovens gostam demais. Daí o Satanás, através daquilo, consegue dominar a mente deles. Tem que ensinar. Daí meus filhos, especialmente Daniel, me lembro claramente. Os filhos dos irmãos na estância iam lá em casa, assistiam televisão. Daí a minha esposa, esse aqui pode assistir, um desenho assim. Daqui a pouquinho entrava aquele programa que minha esposa ensinou para o meu filho, que não era bom. Eu fiquei impressionado. O Daniel, meu filho, simplesmente chegou lá. Ele exerceu o papel de líder. Esse programa não é bom. Eu vou desligar e nós vamos brincar lá fora. E todo mundo foi brincar lá fora com ele. Ele já era um líder aos 4, 5 anos de idade. Então tem que ensinar. 2 Timóteo 3, 1 a 4. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Uau! Esse é o tempo do declínio. E qual é a vacina? É a palavra. Irmãos, vocês têm que vacinar os seus filhos com a palavra. É a única referência que nós temos. Então vamos ler 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Está vendo? Aprendeste. Timóteo era um jovem. Paulo falou, você aprendeu alguma coisa quando você era criança? Quem que ensinou? Nós vamos ver daqui a pouco. E de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Claro, Paulo mais tarde ensinou. Mas o primeiro que ensinou foi os pais. No caso, agora eu vou ser bem mais específico. É a mãe. Queridas irmãs, eu quero ressaltar aqui o papel que vocês têm em casa.
quando fala os pais têm que ensinar, é principalmente a mãe. O marido é o que traz a ordem, traz a disciplina em casa, mas é a mãe que ensina. Todos os casos na Bíblia, Moisés, quem que ensinou ele? A mãe. Samuel, quem que ensinou a ele? A mãe. E aqui Timóteo também. E que desde a infância, aí está, irmãos, sabes que as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quem quer que seu filho seja salvo? Hã? Levante a mão bem alto. Quem quer que seu filho seja salvo? Amém? É isso aí. Mas tem que ensinar desde a infância. Você tem que semear desde a infância. O que é desde a infância? Quando tiver 5 anos? Não. Quando está na barriga da mãe, já tem que começar a ensinar. Ouvi vários testemunhos de irmãos que cantavam certos hinos para a criança ainda na barriga. Depois que nasceu, o pai, daí a criança cresceu um pouquinho, assim, quando 6 meses, e toda vez que o pai cantava aquele hino, a criança, ela reagia. Por quê? Se lembrava quando estava no ventre. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino. Tem que ensinar. Para a repreensão, para a correção, para a edificação, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, quem que é esse homem de Deus? É o seu filho, a sua filha, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lloyd. Está vendo? A avó aqui ensinava. Avós, ensinem. Aqui não fala do avô, não. Mas o Beto pode ensinar também, viu, Beto? E em tua mãe Eunice. A mãe, tá vendo? Ó? A avó e a mãe. Interessante, nunca menciona o pai. O avô. É avó e mãe. Mas eu sei que o pai e o avô têm um papel importante. E estou certo que também em ti. Ensinar. Então vamos lá. Provérbios 1:8. Vamos ver um pouquinho sobre ensinar. Vou ler os versículos, tá? Para a gente se inspirar na palavra mesmo. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Está vendo? Aqui vem o pai. E não deixes a instrução de tua mãe. O ensino é mais geral. A instrução é detalhado. O ensino é mais doutrinário. E a instrução é mais a prática. A mãe que ensina a criança como praticar o que o papai ensinou. Tá? Capítulo 4 de Provérbios, versículos 1 e 2. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, bom ensinamento. Não deixes o meu ensino. Versículos 3 e 6, no mesmo capítulo. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava. Uau! Quando era grande já? Não, tenro. Jovenzinho, criancinha. O que o pai dizia? Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Louvado seja o Senhor. Continuando. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. É isso mesmo. O que você ensinar para os seus filhos, isso que vai protegê-lo. Isso que vai guardá-lo. Eu me lembro quando eu saí de casa, com 15 anos de idade. Meu pai me levou até a rodoviária. A rodoviária ficava pertinho da casa. 2 quarteirões. Daí o ônibus estava lá, meu pai do meu lado, esperando o ônibus chegar para eu embarcar. Daí meu pai me olhou bem no olho e falou assim: filho, até hoje você estava do lado do papai. Papai pode te ensinar todas as coisas. A partir de hoje, papai não vai estar mais do seu lado. Mas lembre-se de uma coisa: o Senhor estará sempre do seu lado. E é isso que me guardou. Versículo 10.
mesmo capítulo. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Capítulo 6, versículo 20 também. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. O livro de Provérbios é o livro da sabedoria humana. Então aqui fala muito, demais, de ensinar, de instruir e assim por diante. Vamos ler agora dois versículos, duas passagens do Novo Testamento. Eu quero mostrar para vocês que ensinar é semear. Você ensina uma criança pequena, você está semeando. Mais tarde você vai estar feliz porque vai ter colheita. Se você deixar de semear, não vai colher. Tá? Então vamos lá, 2 Coríntios 9:6. Embora os versículos se apliquem à questão da oferta, mas o princípio é o mesmo. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, mas aquele que está sendo instruído, não, é 7 mesmo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquele que o homem semear, isso também ceifará. Se você hoje não ensina o seu filho, mas em casa tem um viver leviano, solto, pai e mãe brigam demais, e os filhos ficam assistindo brigas do pai e da mãe. Isso, irmãos, traz muita insegurança para o seu filho. Pai e mãe que brigam demais, irmão, eu vou falar uma coisa com muito temor, tá? Por favor. Se pai e mãe brigam demais em casa, se tiver um filho, homem, isso pode afetar, irmãos, a identidade sexual do seu filho. Muito cuidado. O papel do pai e da mãe, marido e esposa, vocês têm que ter mais comunhão. Quando vocês têm um filho, que vê o desentendimento entre pai e mãe. É muito difícil para falar isso, irmãos, muito difícil. O jeito que a esposa se comporta em casa, o jeito que o marido se comporta em casa, pode ter consequências. Isso aqui é tudo fruto de estudo de especialistas na área, irmãos. Não é regra. Eu falei, pode ter. E vários casos, se você olha, nos casos que houve entre nós, na vida da igreja, se você olha, daí olha para os pais, realmente, está comprovado. Por isso que a nossa vida, irmãos, tem que ser em temor diante do Senhor. Versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Tá? Então, para encerrar, eu quero só fazer algumas referências práticas, considerações práticas. A referência nossa é a palavra de Deus. Não é o que a sociologia fala, os sociólogos falam, não é o que os psicólogos falam, e assim por diante. Não é o que o governo fala que o seu filho tem que aprender. Eu realmente não entendo por que os governos do mundo inteiro estão lutando para colocar no currículo escolar a ideologia de gênero. Não entendo qual é o proveito disso. A consciência, já falei, do certo e errado. Eles precisam saber o que é certo, o que é errado, o que é pecado. Precisa saber. Tá? Então isso aqui, irmãos, é ensinar. Hoje à tarde nós vamos entrar numa outra área. Gastarás tempo com seu filho. O que você faz com o seu filho em casa? Não só em casa, mas durante o crescimento do seu filho. Tá? É uma coisa bem prática. Tá bom, irmãos? Então, vamos encerrar agora essa parte da palavra sobre ensinarás a teu filho.